Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil, episódio 1944, a Neurociência do Fechamento. Lembrando que esse é o seu programa online matinal diário, multiplataformas e uma porção de outros adjetivos que eu não me recordo agora. Ao vivo é assim, né, Bruno? Ao vivo é assim, você vai falando, né? Multiplataformas e com agilidade. Lembrando que o programa Jornada Ágil acontece todos os dias, de segunda a domingo, e aos sábados nós temos um grupo de mentores cujo tema principal é sobre vendas. Então, se você gosta desse tema, se você trabalha com vendas, se você trabalha com atendimento ao cliente, encaminhe esse programa para a sua equipe, convide a sua equipe para participar. Todos os sábados estamos aqui, somos em 8 mentores e nos dividimos aqui para cada um estarmos aqui com um grupo aos sábados, né? Hoje eu vou fazer a apresentação, eu sou o Fábio Jastre, sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, especialista em processos comerciais e redes de franquias. Quem está nos assistindo ao vivo, estou com uma camiseta escura, estou usando um fone de ouvido, porque eu moro em apartamento, não quero que a turma toda acorde aqui no condomínio, né? Atrás de mim tem um fundo artificial. E aí eu quero chamar os meus amigos também para se apresentarem, fazerem aí a sua audiodescrição. Vamos começar aqui com a Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Eliana, Bruno. Bom dia, Beto. Eu sou uma mulher de pele morena clara, uso cabelos cacheados até os ombros. Eu estou sentada numa cadeira marrom, o fundo branco atrás. Eu uso óculos e estou muito animada para o tema de hoje, feliz por estar com vocês, meus amigos. E sejam todos bem-vindos da audiência. Para mim já está ficando uma rotina de sábado maravilhosa de me encontrar com vocês. Até porque vocês me provocam a saber mais, estudar mais, aplicar mais. Então, estou muito feliz de estar aqui no Jornada Ágil. Muito bom. Bom dia, Beto. Bom dia! E aí, galera? Sejam todos bem-vindos aí. O prazer estar com vocês. E para você que está aí nos assistindo, nos escutando, eu sou o Beto Bom Dia, palestrante na área motivacional e sociocomportamental. Eu estou aqui hoje com um cabelo diferente, eu estou careca, né? Não podia perder essa. Uso óculos e estou aqui usando uma camisa verde, verde oliva. Beleza, Fabião? Vamos lá, galera. Prazer estar com vocês aí. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fábio. Bom dia, Betão, Andréia, Liana, todo mundo da audiência. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Bruno Falcão, homem branco, cabelos, olhos e barbas castanhos. Estou usando uma jaqueta azul, num fundo com uma estante de livros. E, enfim, tema muito legal hoje, realmente. A Andréia falou e eu estou super animado para ver o desenrolar aqui. Tem bastante coisa bacana para a gente desdobrar desse assunto e vai ser muito bom aprender com vocês. Vamos juntos, valeu! Bom dia, Liana. Liana também está nos bastidores hoje. Tem sempre alguém que comanda aqui, que coloca essas setinhas, essas flechinhas, coloca no ar, coloca essas coisas embaixo, assim e tal. Bom dia, Liana. Bom dia! Super animada de estar aqui com vocês. E esse bom dia do Beto é algo assim que energiza bastante, né, gente? Então, falar rapidinho, porque hoje é casa cheia, adoro. E a gente fala pouco, então tem que correr. Bom, meu nome é Eliana Lopes, sou mulher cis, cabelos e olhos castanhos escuros, minha pele é morena clara. Estou com uma blusa de manga na cor vinho, estou com um batom meio amarronzado. O meu óculos é um óculos arredondado, estilo quase estilo gatinha aí, para manter mais jovem, avermelhado. O cabelo é abaixo do ombro, ondulado. Estou sentada numa cadeira preta. E no meu fundo tem uma parede creme. Eu atuo como gestora de projetos, mentora, palestrante, autora de neuroagilidade e
cofundadora aqui do Agile Woman, também essa comunidade linda de mulheres dentro do Agile Hub. Então, bora lá para mais um sábado, e hoje um sábado de sol. Maravilha, gente. Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução. Por que eu escolhi esse tema? Por que eu trouxe esse assunto para nós falarmos aqui no sábado, né? A Liana, especialista em neuroagilidade, junto com o André, já há muitos anos trabalhando com isso. E aí fui pesquisar um pouquinho sobre a neurociência, que é o campo da ciência que estuda o sistema nervoso e todas as suas funcionalidades. Investiga a estrutura, o desenvolvimento, a química, a evolução, o funcionamento do cérebro, da medula espinhal e dos nervos periféricos que percorrem o nosso corpo. Em termos práticos, a neurociência busca entender como essa máquina biológica complexa comanda tudo o que somos e fazemos, nossos pensamentos, memórias, emoções, movimentos e, é claro, para nós que trabalhamos com vendas, as tomadas de decisão. E aí, gente, acontece duas coisas super interessantes, daí eu já vou soltar essa bomba aí, o nome que vocês quiserem aí para a gente se divertir aqui no programa de hoje. Aconteceram duas coisas interessantes nos últimos meses que me trouxe esse tema, né? A primeira é que quem trabalha com serviços, e eu trabalho com serviços já há muitos anos, trabalho em redes de franquias na área de serviços, geralmente funciona assim, 20% do faturamento nas 3 primeiras semanas e 80% do faturamento na última semana. Quer dizer, o fechamento fica, né, lá para a última semana, com aquele monte de gatilhos, né, mentais, aqueles gatilhos de emergência, assim por diante. E aí, fazendo essas pesquisas lá no local onde eu trabalho, nós temos um grupo de agilidade lá, viu, Oliana? Temos um grupo, tem um profissional de Scrum lá, tem um profissional de processos ágeis lá, e aí nos últimos 2 meses nós fomos entender o comportamento do nosso consumidor. Isso é muito interessante, viu, Bruno, viu, Beto, viu, André? Fomos entender o comportamento do nosso consumidor, né? E fizemos um desafio para a nossa rede. E aí o desafio, quero dizer para vocês que deu certo. Nós estamos chegando no final da primeira semana com quase 40% da meta do mês de junho batida. Por quê? Porque lá atrás nós combinamos alguns gatilhos e tal, né? Porque nós entendemos que o nosso cliente ele precisa reconhecer as necessidades, avaliar as opções, ter a resolução de preocupações, tomar a decisão de compra e depois implementar. E aí, por que isso tem... Aí você fala assim, mas por que isso tem a ver com fechamento se nós estamos no começo do mês? Ora, de repente, para mim, não é época de fechamento. Mas e quem trabalha com Dia dos Namorados, por exemplo? Não tem que ter fechamento? E quem trabalha com loja de perfumes, roupas e flores agora para o Dia dos Namorados, não tem que ter fechamento? Então, eu trouxe essa pequena introdução para perguntar para vocês, para soltar aí, como diz o Beto, essa bolinha verde, né? Como é que vocês encaram essa situação do fechamento? Se as empresas que vocês trabalham, né, ou atuam, ou prestam consultoria, encaram da mesma forma, e quais mecanismos vocês têm utilizado para trazer essa urgência / emergência para o seu cliente, porque senão ele vai ficar falando assim, eu vou pensar, deixa para depois. Imagina o Bruno lá, né, tá com a diretoria, né, tá analisando em reunião em cima de reunião. Esse assunto eu quis trazer para o começo do mês, porque para mim está fazendo todo sentido e eu quero ouvir aqui a opinião dos nossos especialistas. Quem quiser começar, fica à vontade. Bom, posso começar? Então vamos lá. Legal, Fabião. Eu acho bem pertinente o seu ponto. Quando a gente pensa em fechamentos, né? Especialmente, eu vou falar no meu contexto, né? O contexto de vendas mais complexas, vendas B2B, em termos de... não que uma venda B2C não seja complexa, mas assim, a gente fala de vendas complexas, vendas que envolvem, né, diversas pessoas, envolve um ciclo de vendas mais longo, envolve
muitas vezes um curso de aprovações maior, né? E aí a gente encara essa situação exatamente que você falou, né? A dificuldade de criar urgência, né? Criar ali, de fato, a gente chama de compelling, né? Mas é um compromisso, de fato, de compra enfim, na pessoa que está do outro lado, né? Acredito que o ponto que você falou, né, de mapeamento da dor ali, como é que a gente vai resolver aquela dor, é um ponto importante, né? Mas quando a gente chega no fechamento, e a gente encarou, coincidentemente, não foi nem programado, mas a gente passou por um processo essa semana aqui que foi bem parecido. E a gente fez um debriefing depois dessa conversa para poder entender o porquê, né, a gente demorou tanto para fechar um projeto que a gente fechou agora. E algumas questões vieram à tona e acho que são importantes, né? Acho que o primeiro ponto, né, que a gente precisa entender é que essa urgência, ela não pode ser algo criado, sabe? Eu acho que precisa ser algo construído junto com o cliente. Quando eu digo criado, eu digo assim, inventado por nós, né? Precisa ser algo construído junto com o cliente. Então, eu penso que a gente precisa entender muito bem as motivações que fizeram aquele cliente conversar com você, o porquê que ele está entendendo, por que ele está levando em consideração a possibilidade de fazer aquele negócio contigo, né? Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa entender que, assim, o cara que está chegando até nós e falando, eu tenho um projeto XPTO para comprar, para desenvolver, existe uma motivação que fez ele entrar em contato com você e falar sobre aquilo, né? Muitas vezes a gente esquece disso ao longo do processo comercial, a gente deixa passar. Então, entender o que é de fato, né? Aquele projeto, o impacto que aquilo vai ter, o prazo que aquilo vai ser desenvolvido, é algo que é extremamente importante. E é uma forma que a gente costuma fazer, né? A gente costuma entender esse ponto. Então, para quando é esse projeto? O que isso vai impactar na empresa? Qual é a cadeia de processos que vocês vão rodar até isso acontecer? Porque isso ajuda a gente, e eu sempre gosto de fazer isso, a montar uma estratégia comercial, né, específica para aquela oportunidade. Então, eu sempre comunico isso para o nosso cliente. Olha, então, a partir do que você está me dizendo, eu vou estruturar essa proposta para você com todas as possibilidades que eu tenho para poder chegar nesse prazo que você está me dizendo. Chegar no prazo, chegar na integração de soluções para que a gente possa chegar no resultado juntos. E aí, eu percebo que assim, né, assim, até trazendo um pouco da conversa que você está falando de neurociência, né, a partir desse ponto, né, que a gente começa a construir essa proposta e essas condições comerciais que venham a atender aquele prazo, aquele orçamento que o cliente trouxe, a gente começa a pedir compromissos mútuos, né? Ou seja, eu fiz essa construção para você, mas eu preciso de alguns compromissos seus, né? Seja relacionado a apresentar isso para a sua diretoria, seja a cumprir esse prazo que você tem para poder, enfim, eu poder conseguir manter as condições comerciais que eu estou te oferecendo e assim por diante. Então, a gente vai trabalhando esses compromissos. E aí, eu não vou me estender muito nessa primeira fala para deixar todo mundo falar também, mas acho que assim, aí a gente precisa usar alguns elementos importantes da neurociência, que é, por exemplo, a questão de você construir uma prova social, por exemplo, né, que é quebrar objeções daquele cliente por meio dele enxergar que aquele projeto, né, é possível e que outras pessoas já fizeram, né? A gente conseguir trazer também um sentimento de simplicidade, né? Porque o cérebro ele evita essa sobrecarga, né? Então a gente ter essa simplicidade no momento de construção e principalmente construir um processo de confiança, né? Porque quando a gente fala de cérebro, né, a gente tem a ocitocina e ela reduz muito a resistência da compra. Então,
trabalhar esses processos todos durante essa condução comercial é muito importante. Então, só fechando minha fala aqui e trazendo inicialmente a resposta, Fábio, eu peço para minha equipe sempre responder 3 perguntas que ajudam muito no processo de fechamento e trazendo essa urgência, né? E que se ela tiver a resposta para essas 3, muito provavelmente a gente vai ter um bom resultado. Se não tiver a resposta para uma dessas 3, a gente vai ter problema. As respostas são: por que o cliente está... por que mudar? Então, assim, por que o cliente vai fazer isso que ele está querendo fazer, né? Então, por que mudar, né? Mudar pode ser mudar o status quo dele, mudar a situação atual. Então, por que mudar? Porque a segunda pergunta é: por que agora? Então, existe um gatilho de tempo envolvido nisso, né? Então, o cliente tem uma urgência, ele tem algum prazo, ele tem alguma entrega, ele tem alguma auditoria, ele tem alguma coisa que faça com que ele mude agora, né? Então, por que mudar e por que agora? E o terceiro ponto é por que com a gente, né? Então, por que ele vai mudar, por que agora e por que com a nossa empresa, né? Então, se a gente tiver resposta para essas 3 perguntas, muito provavelmente a gente tem um processo comercial sendo conduzido com uma taxa de sucesso muito alta. Se alguma dessas 3 respostas não tiver respondida, a chance disso não acontecer, ou de ter um bloqueio, ou de, enfim, isso protelar é muito grande. Por exemplo, eu tenho o porquê mudar, então, o cliente quer mudar porque o processo dele não está funcionando e ele precisa, enfim, otimizar isso. Legal. Por que agora? Não tenho um porquê agora. Eu não tenho motivação para fazer isso agora, eu posso fazer isso daqui a 1 ano. Então não adianta eu ficar colocando várias propostas super agressivas, se o cara não tem essa urgência, esse senso de urgência naquele momento, né? Então, é importante para nós vendedores explorarmos isso, né? Explorarmos esses 3 aspectos, pelo menos, para a gente poder construir uma proposta de valor que seja realmente válida para o cliente, tá? E aí, com isso, acelerar fechamento, acelerar a nossa taxa de conversão. Ô, Fabião, pegando um gancho aí, o Bruno falou de 3 perguntas. Ele, bem dizer, essas 3 perguntas ele passa para a equipe dele fazer uma análise. Mas tem 3 perguntas que o cliente faz para si próprio quando ele entra, quando ele vai conversar contigo para comprar. Então, eu vou falar o ponto de vista do cliente, 3 perguntas dele, que o cérebro, inclusive, dele fica buscando. O nosso cérebro, como clientes, também fica buscando. A primeira é: posso confiar? Esse produto resolve o meu problema? E vai valer a pena para mim? Essas são 3 perguntas do cliente. O Bruno colocou bem, né? 3 perguntas aí que ele passa para a equipe formular, pensando de como o cliente vai responder. E eu passo essas 3 perguntas aí do cliente, que quando ele está em contato com o vendedor, na mente dele, na nossa mente, você está analisando o que o vendedor está falando, analisando o produto, mas o nosso cérebro está perguntando: posso confiar nisso? Será que isso aí vai resolver meu problema? Vale a pena comprar? Vale a pena esse produto, esse serviço para mim? Então, nós estamos falando aí sobre neurociência do fechamento. E tem ponto importante que eu anotei aqui. Por que o pessoal aí costuma fechar no final do mês e não no começo do mês? Eu vou falar para você experiência, vivência lá do meu filho, lembra? Do programa que eu comentei do meu filho? Então, ele me disse que ele não pode fechar. Se ele quisesse, ele fechava no meio do mês. Só que se ele fizer isso, a empresa, no outro mês, joga a meta dele 50%, 70% a mais. Então, fica inviável no próximo mês, talvez, bater a meta. Por isso que ele vai gradativamente, vai escalonando para chegar no final do mês, entrega aquele monte, bateu a meta. Então, é importante você que é empresário cuidar disso, já que você vai incentivar a tua equipe a bater a meta, quem sabe antecipar essa meta, para o mês seguinte, não faça esse absurdo de era 70, agora vamos jogar a meta para o mês que vem para 150. Calma, não é assim. Vamos escalonar
essas metas para não matar o teu vendedor, para não matar a tua equipe. Você pode vender mais, desde que você consiga conversar com a tua equipe. E aqui, quando for com o cliente, por que muitas vezes não fecha, vai fechar só no final do mês? Também o meu filho me disse isso, porque a maior parte dos clientes gostam de comprar no final do mês para jogar o pagamento para o mês seguinte. Então, empresas sábias hoje já estão também escalonando o pagamento semanalmente ou quinzenalmente. Então, a pessoa pode fazer 2, 3 compras, ou uma compra só no começo do mês, ou no meio do mês, e a empresa, por si, ela vai fracionando o pagamento, para não cair tudo de uma vez. E, principalmente, não cair junto dos primeiros 10 dias, onde ali tem o quê? Folha de pagamento. Beleza? É muito aprendizado, né, gente? Não sei vocês aqui. Eu ficaria mais 1 ou 2 horas escutando o Bruno, ainda faria qual é o nome da e-book, né? E-book específico com essas 3 questões voltadas para a equipe B2B, ainda faria um outro e-book voltado para o consumidor final com essas dicas aí do Beto Bom Dia. Vamos lá, André, Liana, vamos com as suas contribuições de vocês também. Eu queria pegar o gancho aqui das letrinhas também, só para complementar, desculpa, Andréia, só para eu não esquecer também. Para complementar essa questão, quando a gente olha tanto a visão do Bruno, como um projeto, quanto também um pouquinho aqui da visão do Beto, né? Que a gente usa muito em gerência de projeto, dentro de projeto ágil ou qualquer tipo de projeto, assim, que vale muito a pena, que é o 5W2H. Que são 7 perguntas também essenciais quando a gente inicia um projeto. Então, quando a gente também lida com a nossa equipe, é uma coisa que eu uso muito hoje. Então, como o Beto falou, né, a questão do escalonamento. De fato, muitas empresas, então se você bateu a meta, você é super competente, agora a gente vai dobrar essa meta. E vale muito a pena para você também usar e testar objetivos do seu projeto, em níveis também. Quando você escalona mal, você eleva os níveis de estresse da sua equipe também. Então, quando a gente traz ali uma segurança psicológica, a gente fala também sobre esse estresse da equipe, porque, ok, a equipe é muito boa, ela pode ter entregado muito rápido, mas aí você escalona mal, você sobrecarrega essa equipe. E aí o 5W2H, ele traz, né? O quê? Então, é o what, né? Então, ele é o quê? Qual o objetivo daquela tarefa? Ou o objetivo que vai ser realizado? O porquê, que é a razão, que é em qual local ou qual departamento, porque quando a gente fala de uma empresa, eu trabalho muito com projeto e tenho minha área de venda. Ou eu também, conversando com o cliente dentro de um evento que eu vou, eu consigo fazer a venda do meu projeto também. Então, às vezes, aonde que essa ação vai ser executada? Dentro da equipe de vendas, numa equipe de liderança, a gente precisa olhar para isso dentro de uma empresa que faça uma venda, por exemplo, como a do Bruno ali também. Quem será responsável por executar essa tarefa e etapas também, métodos ou processos utilizados para concluir aquela ação e quanto custa. Porque muitas vezes você tem uma equipe de venda também que não bate meta e a gente acredita plenamente que, não gosto de usar essa palavra, mas vou colocar bem, entre aspas aqui, a culpa é do vendedor, mas ele que tem uma liderança ruim, um treinamento que não foi passado, então algumas outras coisas envolvem também a parte de vendas. E quando a gente fala ali, que o Bruno também trouxe muito bem junto com o Beto, pegar aqui a colinha que eu anotei também, a urgência e a motivação. Eu anotei 4 palavras aqui que o Bruno falou. Então, a gente lida muito com essa parte da segurança. Se você vai procurar um cliente, é uma coisa, mas quando o cliente te procura, já é outra. Então, se você vai procurar, como é que você consegue entender o senso de urgência daquela pessoa? E ao contrário também, ela te procurando, como é que você lida com esse senso de urgência? Então,
é o que a gente fala muito sábado aqui, fazer as perguntas corretas para entender a motivação. E a motivação, ela é em tudo. Nós como líderes, precisamos entender a motivação da nossa equipe, porque nem sempre é sobre dinheiro. Às vezes as pessoas chegam e falam: eu vou dar um aumento para aquela pessoa para ver se ela se motiva. E ela vai receber o aumento e ela vai continuar desmotivada. Então, qual é a motivação? Você sabe qual é a motivação da sua equipe ou a motivação do seu cliente? Para ele ter a segurança psicológica em fechar aquele produto com você, isso que é de extrema importância. Então, quando a gente fala de perguntas assertivas, quando a gente fala de uma boa comunicação, quando a gente fala de uma boa comunicação, de conexão, que era isso que eu ia falar, a gente consegue fazer um rapport verdadeiro, que o rapport é aquela parte onde a gente se conecta e gera ocitocina, que foi o que o Bruno falou. Então, quando você abraça, até você fazer carinho, né, em animal, essas coisas, gera ocitocina. Então, como que eu consigo me conectar de uma forma tão genuína com o meu cliente, para ele ter essa confiança, essa segurança em mim, para ter a motivação e fechar o produto comigo? Quando eu pude ali estar presencial fazendo a venda do meu livro, é muito interessante que eu não chegava ali e falava diretamente sobre o livro. Eu tentava antes me conectar com aquela pessoa. Então, quando eu vejo esse fechamento para o final do mês, de uma forma muito correta, corrida, aliás, tirando esses problemas, né, que o Beto falou, que não posso ali e tal, você quer empurrar a todo custo, e aí você esquece exatamente essa parte do emocional, da conexão, que nem o Cabreira fala muito pra gente. Olhar nos olhos, e o Beto fala muito isso também, né? Olhar nos olhos, a primeira coisa que você fala é seu nome, se apresentar e perguntar o nome da outra pessoa, se mostrar interessante, né, naquela pessoa. Então, é um interesse genuíno. Então, é você, de fato, bom dia, qual é o seu nome, faz uma diferença absurda, absurda. Então, alguns pontos, assim, que eu quero trazer, que é importante, baseado na fala aqui de todo mundo, que a gente precisa ter essa conexão para a gente também poder ter um fechamento, vamos dizer assim, mais escalonável também, vou usar a palavra. Aí agora eu vou chamar a Andrea. Eu estou ouvindo vocês e vou aprendendo com vocês também, né, sobre a neurociência do fechamento. Porque eu acho que vendas, como em vários episódios nós já trouxemos aqui, ela é técnica, né? As pessoas ainda, eu não sei em que momento nós vamos fazer uma virada cultural na massa de que vendas não é algo que não é uma profissão que você não sabe o que você vai fazer e aí você vira vendedor. Vendas não é um ambiente onde você vive só pressionando e sendo pressionado. Também vendas não é uma área de trabalho onde não exige técnica, não exige método para fazer. Então, eu ainda vejo muita gente marginalizar o processo de vendas. E isso é uma pena, porque no momento que as pessoas fazem isso, elas deixam de investir em treinamento, elas deixam de aplicar o processo que elas ouvem. Tem gente que investe em treinamento demais para vendas e não aplica nada. Tem gente que, no final das contas, acaba dizendo assim: eu não nasci para ser vendedor ou vendedora. E nem sabe que você não nasce para ser alguma coisa na vida. Você nasce com habilidades e competências para desenvolver o que você decidir ser na vida. Porque seria muito injusto imaginar que um Deus, ele privilegia um para ser o Pelé, o outro para ser o Neymar e o outro para catar lixo na rua. Não faria sentido isso. Então, para mim, tudo é um processo de escolha.
E às vezes a gente vai escolhendo mal as nossas profissões, né? Você acaba dizendo assim, não nasci para ser vendas, mas você se esforçou? Ah, eu não sei vender, mas você se esforçou? Eu não consigo fazer o fechamento, mas você estudou a técnica para isso? Então, dentro do universo que nós trouxemos aqui de conversa, eu separei aqui, e eu ainda sou das antigas, tá, gente? Eu não disfarço os meus 54 anos. Eu adoro isso. Então, eu vou aqui falando, anotando. E aí, eu vou trazer para vocês hoje marquei aqui que eu me lembrei, tá? Então, se alguém aí lembrar de mais algum, me ajuda. Eu me lembrei de 5 hormônios que a gente produz dentro do processo de vendas. E, na verdade, a gente não produz só no processo de vendas. Então, eu vou corroborar com a Liana e vou com o Bruno, que trouxeram a fala, por exemplo, da ocitocina para dentro da venda. Então, vou começar pela dopamina. Por que eu vou começar pela dopamina? Porque dentro do funil de vendas, ó, e eu aqui vou focar na parte técnica do processo, da inteligência emocional, que é técnica dentro do processo, e os nossos amigos discorrem para vocês nas perguntas que são essenciais e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, você como vendedor precisa aprender a dominar a sua inteligência emocional, porque você é afetado por hormônios e o seu cliente também. Então, se você não é uma pessoa, fica para outro episódio, você não consegue dominar os seus sentimentos que são produzidos por hormônios. Então, a dopamina, ela é um hormônio que ela nos traz excitação, ela nos traz expectativa. Então, quando a gente está no funil de vendas, o cliente curioso para saber se ele realmente precisa daquilo que quem pode oferecer, do outro lado do funil, a gente tem o vendedor fazendo a atração e a entrada do cliente para dentro da empresa. Então, isso tem uma energia de excitação muito alta, que se você não controlar, você já sai perdendo a venda, porque você responde a pergunta do cliente lá do final, no seu processo. Porque todo vendedor quer que o cliente faça a pergunta do quanto custa no final, mas é a primeira pergunta que ele está ansioso para responder. Então, você não pode ter medo de responder o quanto custa. Por quê? Porque é a primeira pergunta que ele quer saber se ele é seu cliente e se ele tem condições de comprar. Você não está querendo colocar uma placa solar, não conversou com ninguém ainda, tem um monte de informações na internet, em rede social, e de repente você quer falar, cara, você vende placa solar? Vende, quanto custa? Porque será que placa solar é para mim? Né? Você entra numa loja de roupa, a vitrine está linda, não tem preço na vitrine, a loja me lembra que é de alto luxo, e eu sou uma pessoa assalariada. E eu pergunto, quanto custa? Se eu entrei, é porque talvez eu entenda, eu estou disposta a pagar um valor mais alto, mas eu quero saber quanto custa esse parcela. Então, existe um excesso de dopamina na entrada do funil que a gente precisa regular. Como é que a gente regula isso? Primeiro você acolhe no que ele precisa e depois retém no interesse. E aí, para isso, você já está diminuindo o cortisol. O que é o cortisol? É ameaça de eu não ser o seu cliente, ameaça de eu não conseguir. Só que o vendedor, ele tem o cortisol mais alto do que a dopamina no começo. Por quê? Porque se o cliente entra na loja e o gerente está olhando ele lá atrás, se o cliente faz a entrada numa venda consultiva pela internet e o seu diretor já te mandou para fazer o atendimento, aí você pensa assim, se eu não reter ele, eu estou na roça. Eu estou perdido. Então, o nível de cortisol do vendedor, ele é mais alto do que o cliente. Porque no começo do funil, o maior risco quem está sofrendo é o vendedor, de perder o cliente no topo, de não conseguir ter as respostas certas, de não conseguir dominar a sua ansiedade. Se é no começo do mês ou no final, a pressão do gerente muda, aí fica para outro episódio para a gente falar de liderança. Então, se ele não tirar o medo
de dentro de si, ou se ele não dominar o medo, tá bom, eu tenho medo, mas o que de pior pode acontecer? Eu fazer a pergunta certa. Então, vai estudar, porque nada domina mais o medo do que você conhecer sobre aquilo que você tem medo, porque você passa a ter estratégias para dominar o medo. E o cliente, na dopamina, ele estando na expectativa, a sua jornada de experiência ela torna mais importante. Então, vamos falar da ocitocina. A ocitocina, ela fecha tudo que os nossos mentores trouxeram aqui. Porque a ocitocina é muito fácil de gerar em alguém. Você gera ocitocina quando você aumenta o nível de segurança do teu cliente. Então, quando ele sabe o que ele está comprando, aonde ele está e com quem ele está falando, ele se sente mais seguro. Então, o que vai acontecendo? Ele vai transformando aquela expectativa em algo de alto valor, porque todo mundo paga mais por segurança. Segurança, na pirâmide de Maslow, é um dos primeiros pontos que as pessoas buscam. Então, isso é instinto. Nem todos nós desenvolvemos o intelecto para ter intuição. Então, se eu dominar o meu instinto e conduzir o instinto no meu cliente na segurança, eu fecho. Vamos falar de serotonina. Serotonina é um hormônio muito parecido com a ocitocina, porque ele te traz o reconhecimento. Então, o reconhecimento, ele aumenta o status de segurança. Então, ele aumenta a vontade da pessoa de permanecer com você, porque ela começa a perceber a autoridade que você traz. E aí, a adrenalina, ela está no final, ela chega na área do fechamento. Por quê? Porque você está ansioso para ouvir o sim e o seu cliente está ansioso para ter aquele produto, aquele serviço comprado. Só que se ele não tiver com serotonina regulada e ocitocina, você vai perder a venda. Por quê? Porque dopamina com adrenalina não combina na tomada de decisão. O cliente está num nível de expectativa muito alto ainda e ele significa que ele está na dúvida. Será? Será? Porque a expectativa é o será. Será? E se? E se? Agora a ocitocina não. Olha, isso aqui eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Isso aqui vai ser legal. Então, se o vendedor começar a regular a parte da dopamina, o seu cortisol e trouxer o cliente para a ocitocina e a serotonina, a adrenalina ela passa a ser uma coisa gostosa. É como o seu instrutor de paraquedas e o nosso Beto pode falar disso, fala assim, pode pular, pula que eu tô contigo, pula que o paraquedas vai abrir. E aí os dois pulam, o que sabe e o que não sabe. E é o vendedor e o comprador. O vendedor sabe muito e o comprador começa a achar, esse cara sabe mais que eu. Essa mulher, essa mina sabe mais do que eu. E aí a coisa acontece. Se a gente não tiver muito claro esses 5, eu vou falar os hormônios de novo, e aí a nossa audiência pesquisa no Google se eles quiserem mais informação, ou fala com a gente. Manda mensagem para a gente no Universo Hub, que a gente marca outros podcasts para falar com você sobre isso. Então, dopamina, cortisol, ocitocina, serotonina e adrenalina. A adrenalina controlada no funil de vendas, no fechamento, levando o cliente a ter ocitocina e serotonina, fechamento na certa. Muito bem, agradecemos, né? Gente, que legal, que ótimo estar com vocês no dia de hoje. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço para nossa audiência, tá aqui pelo YouTube. Nunca vamos esquecer de vocês. Deixa eu voltar aqui, que tem bastante gente participando. Deixa eu puxar aqui para não esquecer de ninguém. Luara Camargo Oficial, obrigado por participar, por estar aqui conosco. Tem mais uma outra pessoa no YouTube, escreveu BRO ali, Bro ali, não sei quem é. Um usuário do LinkedIn também está ali conosco. Olha só, o Ala Milo
global, colocou ali, ó, para gerar conexão tem que abrir mão do eu sei e perguntar o que o outro sabe e tem interesse em ensinar. É muito bom. Olha que legal, é muito bom a gente ter essa participação ao vivo aqui conosco do nosso programa. Maria da Fé, um grande abraço, uma palestrante muitos anos conosco aí, e aí ela colocou muito bem, um ótimo fechamento, parabéns. Gente, nós estamos aí, ainda temos aí uns 15, 20 minutos de programa ainda. Eu quero só aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o nosso grupo aqui no Universo Ágil Hub de sábado. Um abraço para o André Sanches, um abraço para o Pedro Gomes, ia falar Pedro Cardoso, né? Para o Pedro Gomes, e um abraço para o Carlos Cabreira. Por quê, gente? Porque eles estarão conosco nas próximas semanas, tá? Então, olha só que legal. No próximo sábado, dia 13, quem vai apresentar vai ser o Bruno Falcão. Ele vai falar sobre o vendedor ágil, da execução, a alta performance. Anote aí na sua agenda. E no dia 20, quem vai apresentar vai ser o Carlos Cabreira. Ele vai falar sobre os pilares de uma prospecção ativa eficiente. E amanhã também tem programa aqui no Universo Ágil Hub. Amanhã será a vez do Leopoldo Guzmán com Ronaldo Camilo, falando sobre conhecimento de mercado e segmentação. Bem, nem preciso dizer, gente, que eu anotei aqui uma porção de coisas interessantes, uma porção de coisas, né, que chamam bastante atenção e que cada uma, olha só, cada uma das falas que vocês trouxeram certamente daria um programa, né? O Bruno trouxe o lado aí da empresa, por que mudar, por que agora, por que conosco. O Beto trouxe o ponto de vista do cliente, posso confiar, resolve, vai valer a pena. A Liana trouxe a questão das ferramentas. Eu também gosto muito do 5W2H, Liana, uso muito no meu dia a dia, né? Inclusive nós, na convenção de franqueados, nós deixamos claro para os nossos clientes que talvez nós estamos prospectando para o cliente errado. De repente nós estamos, né, entregando uma solução para o cliente. Até a Andréa comentou na fala dela sobre energia solar, e faz parte do nosso dia a dia, faz parte lá do nosso dia a dia. A Andréa trouxe aqui, né, de forma brilhante ali os hormônios ali, a dopamina, cortisol, ocitocina, serotonina, adrenalina, que, diga-se de passagem, daria um ótimo programa, né? Daria um ótimo programa aí para a gente estudar, para a gente trabalhar. Sabe o que isso significa, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora? Eu vou partir aqui para as nossas considerações finais, para que todo mundo possa fazer uma conclusão e depois a gente possa fazer um bate-bola final. Isso significa que, para nós que estamos aqui todo sábado de manhã, vendas não é algo que a gente faz de vez em quando, vendas não é algo que a gente faz se der tempo, vendas é algo que a gente vive, estuda e trabalha diariamente, toda hora. Eu estou aqui conversando com vocês, um cliente me chamou, adivinha, mandei o link, espero que ele entre. Ei, Bruno, mandei o link, ele quer me... mandei o link, espero que ele entre ao vivo aqui conosco e participe, mande perguntas. Vendas é algo que a gente desenvolve no dia a dia. Você pode estar assistindo, às vezes, um programa de televisão para se distrair, um filme, uma novela, um seriado, e de repente você vê uma cena e fala, puxa vida, aquilo ali faz sentido eu fazer um projeto, né, uma etapa do meu funil de vendas com aquilo que eu aprendi. E nós aprendemos todo dia, toda semana aprendemos com vocês, né? Ó, a Andréa gosta muito, ela sempre fala assim, eu posso mandar várias frases, Andréa? Pode mandar todas as frases que a gente gosta muito de ler e a gente entende que faz bastante sentido. Bom, eu quero agora passar para vocês, né, aquela pergunta, não é uma pergunta de encerramento, assim, pergunta simples, assim, de acordo com as experiências de vocês, nós temos pessoas que vendem para B2B, B2C, vendem produtos, né, de varejo, produtos de saída rápida, temos aqueles clientes que vendem na rua, né, vendedores de rua, nós temos aqui seguidores que trabalham com vendas complexas e assim por diante. A pergunta que eu quero fazer para vocês é,
Maravilha, isso é o que nós fazemos, isso é o que nós gostamos, mas na opinião de vocês, por onde começar? Resposta simples, resposta tranquila, resposta branda. Se você fosse dar um conselho para a nossa audiência que está nos assistindo ao vivo, ou vai nos assistir depois, o programa vai ficar gravado, vamos fazer cortes, né? Por onde começar? Se você fosse dar um conselho para alguém que vai começar na área de vendas, ou que está se esforçando na área de vendas, ou que precisa melhorar na área de vendas, por onde começar? Eu vou perguntar agora de trás para frente, vou começar com a Andréia. A Andréia foi a última que terminou, vou começar com ela aqui. Olha, depende, se você está começando na área de vendas e você nunca trabalhou, comece estudando o funil de vendas, mas não para você, porque o funil de vendas ele não existe só para B2B, e nem para fazer controle de dados. Funil de vendas entende para você entender, existe para você entender o momento do cliente. Então comece pesquisando, estudando, vá se instruir. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: entenda que vendas é técnica de trabalho. Então, se você aplica a técnica para encantar o cliente com a comunicação, a arte da comunicação, você vende. Então, vendas é a técnica de encantar o cliente com a arte de emocionar o cliente. Aí você vende. Agora, se você já está, e por onde eu começo no dia de hoje? Primeira coisa, vai descobrir quem você é. Vai desenvolver sua inteligência emocional. Porque se você não se controla, se você não controla as suas emoções, como você vai controlar um cliente que está mais desesperado que você na busca de necessidades, como solução de problemas, realização de sonho? Vendas não se trata de você, se trata do outro. Então, quando você se domina, quando você se entende, você dá espaço para o outro acontecer e protagonizar. Vendas, o protagonista é o cliente, não é você. Você é o condutor. Você, no máximo, está no bastidor da vida dele. Então, ocupa esse lugar. E aí, se você tiver esse controle, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Maravilha. Liana? Sem A som. gente começa. Agora foi, né? Aqui demorou. Peraí, deixa eu trocar a tela aqui. Eu vou fazer o meu jabá, você vê a venda, né? Por onde a gente começa? Começa pelo meu livro, gente. Por quê? Dentro do meu livro, eu falo sobre... Aí, ó. Gostou, né, Beto? No meu livro, eu falo exatamente sobre 5 pilares, agora, né, falando sério, 5 pilares essenciais que eu acredito muito para o autoconhecimento, e uma coisa que a Andréia comentou aqui agora também, sobre as emoções. Então, o meu primeiro pilar é exatamente o sentimento, que a gente precisa entender as nossas emoções. O autoconhecimento ele é a base de tudo. A Andréia estava comentando sobre a questão do você se conhecer também, você entender quando que você tem mais, quando você tem menos. Então, nós precisamos entender quais são as nossas emoções, para a gente poder ter decisões melhores. Porque quando ela falou sobre o medo, né? Quando a gente compreende a nossa emoção naquele ponto, a gente consegue, não é dominar, mas a gente consegue trazer para a nossa consciência e reagir a partir daquilo que a gente sente. Então, dentro dos meus 5 pilares, eu tenho o sentimento, eu tenho a adaptação, que é o que a gente fala sobre, a gente fala tanto dentro da agilidade, a adaptação, a gente fala sobre foco, a gente fala sobre aprendizagem contínua, a gente fala sobre racionalidade, que é tomar decisões de formas racionais. Então, são 5 pilares que eu acredito muito que a gente consiga ter um autoconhecimento, que a gente consiga ter um crescimento, que a gente consegue ter uma transformação de uma forma geral. Aqui eu falo sobre transformação organizacional, mas isso a gente consegue levar para a nossa vida, porque são pilares que a gente aplica tanto em liderança,
quanto liderar a nossa vida também. Então, se você quiser começar ali como vendedor, que eu até ia comentar isso que a André tinha falado, que é uma profissão que, eu não nasci para isso, mas só uma observação que eu queria colocar. Nós vendemos todos os dias. A partir do momento que você fala com uma pessoa, você já está vendendo. A gente tem ideia de que a gente vende só para uma empresa ou um produto, um serviço, mas não, se eu já der um bom dia para o Beto, eu já estou me vendendo de alguma forma. Vendendo a minha amizade, vendendo um relacionamento. Nós vendemos todos os dias. Então, precisamos realmente ter essa comunicação, precisamos sim olhar para o nosso autoconhecimento. Então, olhe para dentro de si, olhe, como dizia a nossa amiga amada Denise Marques, tudo começa em nós. Então, é isso que a gente precisa olhar para nós, para depois a gente trazer ali o próximo também. E só para finalizar, dar um bom dia aqui para o Y, que chegou aqui também, nosso querido amigo do Pipocagem, que está sempre presente aqui com a gente, colocando ali grande assunto pelo LinkedIn, que ele sempre acompanha a gente, e trouxe um comentário interessante, que aí agora eu vou passar, acho que para o Beto, que também ele colocou, o medo é o limite da razão. Então, já quero me despedir, que a gente já está aqui em 51 minutos. Muito obrigada a todos. Procurem a gente para saber mais sobre esse assunto também. E um beijo grande, agradecendo a nossa audiência, agradecendo nossos mentores aqui maravilhosos. E sábado. Vai lá, Beto. Ótimo. Pergunta do Fabião, né? Por onde começar? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, supondo que você, na frente da tua casa, tem um terreno vazio e você decida fazer uma praça nesse terreno. Você contrata engenheiros, os engenheiros fazem os melhores caminhos para as pessoas circularem, só que você percebe que depois que a praça está pronta, as pessoas cortam caminhos e não seguem o caminho do engenheiro. Então, dica para você montar uma praça. Primeiro você limpa totalmente o terreno e deixa por um mês ou dois as pessoas passarem pela praça. Porque elas vão determinar o caminho que elas querem. E aí sim, você concreta, cimenta o caminho e depois você coloca gramas ao redor desse caminho. O que tem a ver com isso? Por onde começar? Escute o teu cliente. Escute por onde ele quer passar. Entenda de pessoas. Se você vai trabalhar com pessoas, entenda de pessoas. Mergulhe em conhecer pessoas. E dica, é um ditado chinês para você. Se você não sabe sorrir, não vai trabalhar com pessoas, não. Tá bom, gente? Fica aí a dica para você. Entenda pessoas. Que beleza, Beto, que beleza. E aí, Bruno? Pô, que missão, hein? Difícil, Enfim, é difícil. mas acho que honestamente eu não tenho o que acrescentar, gente. Acho que a Liana, a Andréia, o Betão falaram tudo. Acho que só assino embaixo tudo que foi dito. Acho que é muito nessa linha mesmo. Que eram os dois pontos que eu tinha anotado aqui, né? A gente praticar uma escutativa com os nossos clientes. Acho que esse talvez é o principal e o mais difícil, né, ponto que a gente precisa exercer na nossa carreira como vendedores, né? A gente precisa saber escutar verdadeiramente o nosso cliente. Então, isso é uma prática diária, é algo que a gente precisa fazer a todo tempo. E o segundo ponto que eu tinha anotado é a gente se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental. Talvez só para não passar em branco e deixar um ponto aqui, eu ia dizer assim, nunca parar de aprender, né? A gente ter
essa consciência de que na nossa profissão como vendedores a gente não pode achar que a gente sabe tudo e sabe suficientemente para poder parar, né? A gente sempre tem algo novo para aprender, sempre tem algo novo para poder aprimorar, e isso vai fazer com que a gente se mantenha em movimento, e o manter em movimento para um vendedor é fundamental. Então, acho que é só esse o complemento que eu queria trazer e aproveitar para agradecer também aí os meus amigos aqui de Jornada Ágil pelos vários ensinamentos do dia de hoje, que foram vários mesmo. Anotei bastante coisa para poder praticar, para poder colocar segunda-feira para rodar. Então, quero deixar esse agradecimento aqui para vocês e para todo mundo que esteve com a gente aqui também até agora. Tem bastante gente interagindo no chat, então muito obrigado pela audiência de vocês. Sempre bom ver vocês aqui participando desse nosso bate-papo. E desejar aí um excelente final de semana, uma excelente semana e um excelente mês de junho para todo mundo, com muitos fechamentos, com muitos negócios pela frente. É isso, valeu! Maravilha, gente. Agora sim, estamos chegando no final do nosso programa. Foi assim extraordinário. Quero agradecer aí Andréia, Beto, Bruno, Liana por ter aceito o convite, estar conosco aqui nesse dia 6 de junho para iniciar o mês aqui com um programa extraordinário como esse. E a minha mensagem final é simples, né, gente? É simples. Eu aprendi isso há muitos anos atrás e carrego até hoje, né? Se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. Eu sempre achei que posso, eu sempre achei que vou conseguir, eu sempre achei que vai dar certo, as dificuldades vão estar aí as ferramentas todas, eu vou falar igual fala o professor Clóvis naquele bate-papo diário dele, não sei quem tem lá no WhatsApp, né? Ele manda uma mensagem todo dia às 6 horas da manhã, ele fala assim: se você gostou, ouve de novo, assiste de novo, mas se você gostou muito, manda para alguém que você ama, manda para a sua equipe. Um abraço a todos, obrigado por ter ficado conosco até às 8h46, estamos ao vivo no dia 6 de junho. Vamos fazer a nossa fotinha aqui, gente. Eu sempre faço umas fotos esquisitas, depois o pessoal reclama comigo que não estava olhando para a câmera, que estava de ponta cabeça, não sei o quê. Vamos lá. Fotinha, vou pegar até os comentários aqui, se o pessoal permitir, hein? 1, 2 e... Aê! Maravilha, gente, maravilha. Olha que belezinha. Pronto. Aê, pessoal, ótimo final de semana, sábado. Valeu. Valeu, gente. Sábado. Bom Valeu. dia! Uhul!